A essa altura do campeonato, certamente você já resolveu esses dois limites aqui. Esse primeiro limite, com certeza você fez alguma manipulação algébrica para cancelar fatores e aí você conseguir substituir o x por 1 e chegar no resultado que esse limite é igual a 2. E esse aqui, com certeza, você precisou de argumentos geométricos, juntamente com o teorema do sanduíche. Esse aqui não é fácil. Mas será que existe assim um método prático, interessante, que faz com que você consiga calcular limites como esses assim com mais facilidade? Uma curiosidade. Será que esse limite é a mesma coisa do limite dessa função aqui? Veja, eu vou colocar aqui o numerador sendo a derivada dessa função e o denominador sendo a derivada dessa outra função. Então, você está trabalhando com esse limite, simplesmente coloca a linha no numerador e a linha no denominador. Derivada de x² menos 1. Derivada de x² é 2x. E a derivada de x menos 1 é somente 1. Esses dois limites, se você tentasse substituir aqui, por exemplo, x por 1, dá 0 sobre 0, né? Aqui é a mesma coisa, né? Se você bota x igual a 0, fica seno de 0 sobre 0. Então, 0 sobre 0. Mas, quando você deriva numerador e denominador, você encontra essa função. E aqui tu pode substituir o x agora por esse valor. Fica 2 vezes 1 sobre 1, que é igual a 2. Mesmo resultado. Eita, será que esse negócio vale sempre? Vamos ver aqui. Com o seno de x dividido por x. Imagine que você vai trocar o numerador agora por essa derivada e o denominador por essa daqui. Quem é a derivada do seno de x? A gente aprendeu o que é cosseno de x. E a derivada de x é 1. Agora tu pode substituir o x por 0, né? Fica cosseno de 0 sobre 1. Mas cosseno de 0 é 1, né? Então aqui fica 1 sobre 1. O resultado desse limite é igual a 1. Então, o nosso interesse é nesses limites. Limite de f de x sobre g de x quando x tende a A. E uma coisa que deve acontecer quando tu vai calcular esse limite, que tu substitui aqui o x por A, é que a coisa fica 0 sobre 0, que é o que nós chamamos de forma indeterminada. Agora, nós acabamos de ver no início da aula, né? Dois exemplos onde você tinha 0 sobre 0 e o limite de um deu 2, o da outra deu 1. Quer dizer que não tem um padrão para o resultado quando é 0 sobre 0. Mas o que nós podemos fazer para tentar calcular esse limite de uma forma razoavelmente simples? Primeira coisa, suponha que f de A seja igual a g de A. Que é para quando você substituir o x por A, ficar justamente 0 sobre 0. Suponha também que f e g sejam funções deriváveis em um intervalo aberto I. Obviamente, esse intervalo aberto contém o ponto A. E deriváveis, porque eu quero ver se vale aquela coisa que a gente viu, de derivar numerador e derivar denominador para calcular o limite. Então as funções têm que ser deriváveis. E uma terceira coisa é que g' seja diferente de 0 no intervalo I, se o x for diferente de A, porque em A tem que ser 0, que é para formar indeterminação. Então se o x não for A, eu não quero que a função g, que vai ser a que está embaixo, fique igual a 0. Então, meus amigos e minhas amigas,
o limite de f de x dividido por g de x quando x tende a A, pode crer, pode acreditar, pode confiar. É o limite de f' de x dividido por g' de x. Professor, pelo amor de Deus, o que é que tem a ver você calcular esse limite e colocar essas derivadas aqui? Como é que essas derivadas aparecem? Tu está calculando um determinado limite e do nada eu posso derivar numerador e denominador quando tu tem uma coisa do tipo 0 sobre 0? De onde vêm essas derivadas? Eis os gráficos, por exemplo, gráficos aleatórios, né? Gráfico da função f de x, gráfico da função g de x, ambas passam pelo ponto A e no ponto A ambas são iguais a 0. Assim. Veja, se você pega a função y igual a f de x, nesse ponto A tem uma tangentezinha, né? Essa é a tangente à curva de azul, y igual a f de x, no ponto A. Gente, essa tangente tem uma equação, né? Lembre como é que era? Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Aqui é a equação de uma reta, né? Que passa por esse ponto e tem esse coeficiente angular. Quando a reta é tangente, esse coeficiente angular é a derivada, tipo num ponto A. Esse y0, nesse caso, é 0, né? Porque esse ponto, na verdade, é o ponto A0. Então aqui fica somente y igual a f' de A e desse lado fica x menos o x0, que é o A. Ora, então esta é a equação dessa reta tangente, ó. Analogamente, no mesmo ponto, só que olhando para outra curva, y igual a g de x, tu tem essa reta tangente aqui, ó, cuja equação é y igual a g' de A vezes x menos A. Perto de A, essas curvas, por exemplo, a curva azul, perto de A, ela é idêntica à reta. Assim como y igual a g de x, ó, perto de A, é idêntica à sua reta tangente, ó. A reta tangente nesse ponto. Como vocês podem ver aqui na ilustração ao lado, se você olha bem de perto esse ponto A, essas curvas praticamente coincidem com as retas. Olha aí, dando zoom, cada vez mais perto a gente chegando, ó, a reta e a curva é praticamente a mesma coisa. É claro que tem um erro, né, nessa aproximação, mas como eu disse, aqui eu estou dando só a ideia de por que essas derivadas vão aparecer aqui. Então eu vou tipo desconsiderar questões de erros nessas aproximações. Ora, então por essa figura, quando você for calcular o limite dessa razão, no lugar de você colocar f de x, ó, que você está perto de A, então no lugar de você colocar f de x, você coloca a equação da tangente, porque elas são praticamente iguais perto de A, né? Então aqui tu troca por f' de A vezes x menos A. Mesma coisa para g de x, ó. Você troca ela por g' de A dividido por x menos A. Mas que maravilha, né? Porque chega aqui, tu cancela esse com esse. E aqui tu tem um limite em x. Aqui não vai ter mais x. Não vai ter. Quer dizer que esse resultado é f' de A sobre g' de A. Mas se você assume que as derivadas aqui são contínuas, então isso é a mesma coisa que o limite de f' de x sobre g' de x. Se as derivadas são contínuas, você pode substituir o x por A. Ou seja, esse limite é esse aqui. E aí a gente tem aí a justificativa de por que aparece a derivada quando você está calculando um limite de uma razão desse tipo. Eu não pedi isso aqui, que as derivadas sejam contínuas, mas para a gente entender por que aparece, né,
Essa derivada, vamos dizer, é a forma mais didática de eu tentar te explicar isso. Se não forem contínuas as derivadas, tem argumentos matemáticos assim mais elaborados que permitem que você chegue à mesma conclusão. E aqui o nome da famosa regra, a regra de L'Hopital, François L'Hopital. Essa regra ela apareceu lá em 1696, eu acho que foi o primeiro livro de cálculo diferencial que apareceu na história. Eu não tenho certeza, mas foi esse francês que mostrou que era possível calcular limites dessa forma. E observe que isso aqui é uma coisa geral. Quando você estava calculando limites que aparecia 0 sobre 0, aí você tinha que recorrer a manipulações algébricas, ideias geométricas para de repente usar um teorema do sanduíche, alguma coisa desse tipo. E quando esses argumentos não funcionam, então você tem a regra do L'Hopital que vai te salvar, né? Tudo o que nós vamos fazer neste vídeo até o finalzinho são situações onde a indeterminação é do tipo 0 sobre 0. Tem outros tipos de indeterminação, mas a gente trata em outros vídeos. Como esse exemplo, se você substitui x por 0 aqui, o numerador dá 0, o denominador também dá 0. Você pode usar a regra de L'Hopital. Limite, quando x tende a 0, de 3x menos seno de x' dividido por x'. A derivada de 3x é 3, a derivada de seno é cosseno de x, dividido por 1. Chegou aqui, você substitui o x por 0. Aí fica 3 menos cosseno de 0, dividido por 1. Cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Então é 3 menos 1 dividido por 1. 3 menos 1 é 2, dividido por 1, 2. Só para organizar, uma observação. Como você vai usar essa regra? Primeiro, veja que o limite que você está trabalhando de f sobre g é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Porque se não for 0 sobre 0, nem adianta fazer isso, que dá errado, hein? Isso aqui só serve se for 0 sobre 0. Se não for, você vai buscar as técnicas que você já aprendeu. Lá quando começou a estudar limites. Identificou que é 0 sobre 0, então você vai derivar f de x e g de x. Como a gente fez aqui, ó, a gente derivou a f de x e derivou g de x. E aí você encontra o limite de f' sobre g'. L'Hopital é só fazer esses 3 passos, que é um sucesso. Limite de x² menos 4 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Ó. Se você botar 2 aqui, fica 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 dá 0, e 2 aqui fica 2 menos 2, que é 0. Então você está com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Você pode desenvolver esse numerador usando aquele negócio de quadrado da soma pela diferença de dois termos. Aí você cancela um fator comum e resolve esse limite facilmente. Mas se você quiser, você pode usar também a regra de L'Hopital, né? Que consiste em você derivar o numerador e dividir, ó, pela derivada do denominador. A derivada de x² menos 4 é 2x. E a derivada de x menos 2 é 1. Agora sim, tu substitui, né? O x por 2, então fica 2 vezes 2, que é igual a 4. Mais 1, que dá 0 sobre 0. Quando você substitui aqui o x por 0, fica raiz de 1 menos 1, que é 0. E aqui dividido por 0, né? Você pode usar a regra de L'Hopital. Vamos derivar as funções. Então deixa eu botar aqui, ó, a derivada dessa dividido aqui pela derivada dessa. A derivada de raiz de 1 mais x é quem? É 1 sobre 2 raiz de 1 mais x. É claro que aqui tem a derivada da interna, né? Vamos botar aqui, ó, vezes a derivada da interna. A interna é o que está dentro da raiz. Só que essa derivada é 1. Então eu já fiz direto. Você pode fazer direto se quiser, né? E
porque é fácil, né? Derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Dividido, né? A derivada só do numerador, né? E a derivada de x é 1. Então você está falando aqui do limite, quando x tende a 0, de 1 sobre 2 raiz de 1 mais x. Ou seja, 1 sobre 2 raiz de 1 mais 0. Substitui o x por 0. Então, fica só raiz de 1 aqui, né? Raiz de 1 é 1. Então, o resultado disso é 1 meio. Nós usamos aqui ó, o fato, né, de que a derivada de... Você pensar assim, a derivada de raiz de x, a gente aprendeu o que é isso, né? Então, se você no lugar de raiz de x, você bota 1 mais x, então é 1 sobre 2, aí o meu x agora é esse, né? Raiz de 1 mais x. E a derivada dessa aqui, que é a interna, dá somente 1. Então eu usei esse fato aqui, ó, direto, né? Limite de 1 menos seno de x dividido por cosseno. Dá 0 sobre 0. X tende a π sobre 2, né? Lembre, quem é o seno de π sobre 2? É 1, né? E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, como esse é 1, aí 1 menos 1 dá 0, né? E aqui embaixo vai dar 0 também, então 0 sobre 0. Ou seja, pela regra de L'Hopital, isso é igual a esse limite de 1 menos seno de x' dividido por cosseno de x', que é igual ao limite quando x tende a π sobre 2. Veja, aqui a derivada de 1 é 0 e derivada de seno é cosseno, né? Mas como é menos seno, então menos cosseno de x. E derivada do cosseno é menos o seno. Aqui tu tem menos 1 dividido por menos 1. Vai dar 1, né? E agora é só substituir cosseno de π sobre 2 e aqui dividido por seno de π sobre 2. Agora vai dar certinho, né? Cosseno de π sobre 2 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Então isso aqui é igual a 0. O resultado desse limite. Esse aqui, ó, quando tu substitui o x por 0, aí exponencial de 0 é 1, então 1 menos 1 é 0. E aqui, fazendo x igual a 0, dá 0. Então 0 sobre 0. Regra de L'Hopital. Derivada dessa dividido pela derivada dessa. O limite quando x tende a 0. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Derivada de menos 1 é 0. E aqui fica 3x ao quadrado. Substitui o x por 0. Exponencial de 0, né? E aqui embaixo, quando você substitui o x por 0, independente de ser pela direita ou pela esquerda, está ao quadrado, né? Então aqui embaixo vai ficar uma coisa assim, né? Exponencial de 0 é 1, então vai ficar assim, 1 sobre 0. Isso aqui é só uma descrição de comportamento. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse limite ele está sendo 1 dividido aqui por um número muito pequeno. Então a gente sabe que isso aqui, o resultado vai ser mais infinito. Isto é, numerador se aproximando de 1, denominador se aproximando de 0. Então 1 dividido por um número muito pequeno, positivo esse número. Então esse limite, na verdade esse limite não existe, né? E a gente diz que ele é infinito, ou mais infinito. Mais 1, 0 sobre 0, né? Jogue 0 aqui, fica raiz de 1 menos 1, que é 0, e aqui também é 0, né? Dividido por 0. Lembre que raiz de 1 mais x é 1 mais x elevado a 1 meio. Então, uma maneira de você reescrever a derivada dessa função é olhando naquela perspectiva de regra da potência, né? Você pode descer esse 1 meio e aqui fica 1 mais x elevado a menos 1 meio. Vamos botar, né, a derivada do que está no numerador dividido pela derivada do que está no denominador. Derivada de raiz de 1 mais x. Aí você pode escrever assim, ó, 1 meio de 1 mais x elevado a menos 1 meio. Derivada de menos 1 é 0 e derivada de menos x sobre 2 é menos
1 meio. Porque a derivada de x eu estou usando aqui aquela propriedade, né? Se você tem uma constante que multiplica uma função, isso é c vezes a derivada dessa função. Essa função aqui é x, né? Então fica somente c vezes 1. Ou seja, fica só a constante que estava multiplicando. Ó. Dividido por derivada de x quadrado, que é 2x, né? Chegando aqui, você vai e substitui o x por zero. Olha que interessante, ó. Se tu jogar 0 aqui, vai ficar 1 mais 0, que é 1. Elevado a qualquer coisa é 1. Então, vezes 1 meio é 1 meio. Menos 1 meio dá 0, né? E aqui embaixo também dá 0. Então, 0 sobre 0. Espera aí. Eu usei L'Hopital e continua dando 0 sobre 0. Então, o que é que você faz? Você usa L'Hopital mais uma vez. E você vai derivar quantas vezes for necessário, até parar de ficar dando 0 sobre 0. O que é que você faz aqui? Você usa, ó, tu tem 1 meio, né? Aí esse menos 1 meio desce, regra da potência aqui, né? Aí fica 1 mais x elevado a menos 1 meio menos 1, e a derivada de menos 1 meio é 0. É claro que a regra da cadeia está sendo utilizada, né? Porque a interna, que é essa base, não é x. Mas só que a derivada de 1 mais x é 1. Então já estou colocando aqui direto o resultado, né? E a derivada de 2x é 2. Como ficamos? Ó, ficamos com 1 meio vezes menos 1 meio, que dá menos 1 quarto, né? Dividido, ó, por 2. Isso aqui só essa conta. Isso aqui é menos 1 quarto vezes 1 meio, né? Que dá menos 1 oitavo. Você pode até tirar do limite, ó, menos 1 oitavo, porque vai ser constante. Fiz essa divisão primeiro. Ó. Essa divisão deu menos 1 oitavo. Aí restou limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a menos 3 meios, né? Que é menos 1 meio menos 1. Pode substituir agora o x por 0. Então fica menos 1 oitavo vezes 1 mais 0 elevado a menos 3 meios, que dá 1, né? Então, menos 1 oitavo é o nosso resultado, né? Esse daqui, ó, x igual a 0, então fica 0, menos seno de 0, que é 0, dividido por x ao cubo. Se botar o 0, então você tem aqui 0 sobre 0. Vamos começar a fazer isso de uma maneira mais direta, né? Limite, quando o x tende a 0. Vamos derivar. Bota já o resultado da derivada aqui. Não deu 0 sobre 0? Quem é a derivada de x? É 1. Menos derivada do seno, cosseno. Então, derivei o numerador. Derive o denominador, dá 3x quadrado. Pronto, você pode fazer dessa forma. E agora tu substitui o x por 0, né? Fica 1 menos cosseno de 0, que é 1, né? Então aqui dá 0. E embaixo, se tu substituir aqui, o x por 0, ainda dá 0 sobre 0. Então você tem que usar L'Hopital mais uma vez, até acabar com as indeterminações desse tipo, né? Deriva de novo. Derivada de 1 é 0, né? Derivada do cosseno é menos o seno. Com esse menos, dá mais seno de x. Dividido pela derivada de 3x quadrado, que dá 6x. Substitui o x por 0. Seno de 0 é 0. E aqui vai ficar 6 vezes 0, que é 0. Continua dando indeterminação. Então a gente continua aplicando L'Hopital. Derivada do seno, cosseno. Derivada de 6x, 6. Quando o x é 0, então você tem cosseno de 0 aqui sobre 6. É só substituir. Cosseno de 0 é 1, né? Pronto, 1/6. Esse é o nosso resultado. Veja que acabou aqui de dar indeterminação, 0 sobre 0. Então acabou também a história de usar L'Hopital. Aí é só substituir e correr para o abraço. Aqui, x tende a 0, 1 menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, 0 dividido por 0 aqui e 0 aqui. Então você tem indeterminação do tipo 0 sobre 0. L'Hopital, né?
derivada de 1 é zero, derivada de cosseno menos o seno, com esse menos fica mais. Dividido por derivada de x, que é 1, mais derivada de x quadrado, que é 2x. Veja, o seno de zero é zero, mas aqui embaixo, né, 1 mais 0, que é 1. Então é 0 sobre 1. Pode substituir. Seno de zero dividido por 1 mais 2 vezes 0. Isso aqui dá 0 sobre 1, que é 0. O resultado desse limite. Muito cuidado. Observe que aqui nesse ponto você usou L'Hopital. E quando chegou aqui, ficou uma coisa do tipo 0 sobre 1, que não é indeterminação. Aí você conclui e resolve o limite. Se nesse ponto aqui você quisesse usar L'Hopital novamente, aí o resultado dá uma coisa completamente diferente. Ó, imagine, se você continuasse o processo. Derivada de seno, cosseno, né? Dividido por derivada do que está aqui, ó. Derivada de 1 é 0, derivada de 2x é 2. Aí aqui tu substitui o x por 0, fica cosseno de 0 sobre 2. Cosseno de 0 é 1. Olha só que resultado completamente diferente. E, na verdade, aqui está errado, né? Correto é essa aqui de cima. Ou seja, parou de dar 0 sobre 0, você conclui e resolve o limite. Se usar L'Hopital novamente, aí você vai errar essa conta. Podes usar também L'Hopital quando o limite for lateral. Aqui tem determinação do tipo 0 sobre 0. Se tu substituir aqui, fica seno de 0 que é 0 e aqui embaixo 0, né? Então você vai usar a regra de L'Hopital e aí você tem derivada do seno, cosseno de x. Derivada de x quadrado, 2x. Isso aqui se aproxima de cosseno de 0 dividido por aqui embaixo. Está se aproximando de 0, mas pela direita, né? É o que nós chamamos de um 0 mais. Você tem aqui valores muito pequenos positivos. E o cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Então é isso que a gente tem. O resultado disso é mais infinito. E aí um exercício completamente análogo a esse é você calcular esse limite, o mesmo limite, de seno de x sobre x quadrado, só que quando x tende a 0 pela esquerda. Então pare aí, pause o vídeo e faça isso rapidamente aí no seu caderno, por gentileza. Tem outros tipos de indeterminações, mas como eu já disse, é assunto para outro vídeo. Finalizamos por aqui.